Olá, dando continuidade às nossas aulas, trabalharemos hoje com a decretação da falência na recuperação judicial. Quando nós falamos em decretação da falência, nós estamos diante de um pressuposto para que nós tenhamos aí a falência de direito. Quero destacar inicialmente que falência, na realidade, é um estado de direito. A insolvência, como já tivemos oportunidade de verificar em aulas passadas, insolvência econômica e a insolvência jurídica, ela se trata de um estado de fato. Quando uma pessoa está negativada, quando ela possui aí protestos, quando ela está passando por uma crise econômica financeira, ou seja, quando ela está insolvente, nós estamos diante de uma situação de fato. Quero destacar que a falência é um estado de direito, né? Então, para que nós tenhamos a falência, é necessário o preenchimento de alguns requisitos que já tivemos oportunidade de verificar. É necessário que nós tenhamos o sujeito passivo, ainda também é necessário que esse sujeito passivo seja um empresário, é necessário que nós tenhamos aí a insolvência jurídica, vamos lembrar lá, em se tratando da impontualidade injustificada, execução frustrada ou atos de falência, mas também é necessário, perceba, é necessário a decretação da falência pelo juízo competente. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A diferença entre insolvência, que é um estado de fato, e a diferença com a falência, que é um estado de direito. Mais uma vez, reforço. Uma pessoa pode estar passando por dificuldades econômicas. Isso não quer dizer que ele pode ser considerado como falido, tecnicamente falando. Claro, não. Para que nós tenhamos alguém como realmente falido, é necessário que se tenha a decretação da falência, que, como visto, é mais um pressuposto para que nós tenhamos aí esse estado, frisa-se bem, estado de direito de falência e, por consequência, considerar aquele empresário como falido. Bem, no que se refere à recuperação judicial, quero destacar a seguinte situação. Os senhores devem estar lembrados que, quando trabalhamos com recuperação judicial, existia a possibilidade de convolução e falência. Muito bem, é esse aspecto que eu quero trabalhar com os senhores agora. Nos termos do artigo 73 da nossa lei, ali, esse artigo 73, ele vai trazer para nós a possibilidade da convolução do processo de recuperação e falência. Quero destacar, veja, quando do processo de falência, lá desde o seu início, desde a petição inicial, até o processamento da recuperação judicial, da concessão da recuperação judicial e do encerramento da recuperação judicial, dentro desse processo, nós poderemos ter aí, né, a decretação da falência. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Nós temos que lembrar que o devedor, quando está em crise econômica financeira, mas entende que a sua atividade é viável, normalmente ele faz o pedido de recuperação judicial. Ao realizar esse pedido de recuperação judicial, como já tivemos a oportunidade de trabalhar, o juiz vai mandar processar essa recuperação. Preenchido os requisitos, há a concessão da recuperação e, finalmente, nós temos aí, né, o processo de encerramento dessa recuperação judicial. Então, surgem algumas obrigações para esse devedor. Nós sabemos que o devedor ele não precisa de apresentar o plano de recuperação judicial desde lá o seu pedido. Ele tem 60 dias contados do processamento para que apresente esse plano. Se ele não apresentar esse plano, nós teremos a convolução da recuperação judicial em falência. Outra situação, os credores, eles vão participar de uma Assembleia Geral de Credores, eles poderão participar de uma Assembleia Geral de Credores, desde que tenham objeções, e ao participarem dessa Assembleia, eles podem deliberar sobre a convolução da recuperação judicial em falência, ou seja, eles podem recusar o plano de recuperação judicial. Assim, existem as situações elencadas no artigo 73 da nossa Lei 11.101 de 2005, a nossa Lei de Falência. A nossa lei, ela nos diz que, se os credores em assembleia decidirem sobre a não concessão da recuperação judicial, nós teremos aí a convolução daquele processo de recuperação judicial em falência. A mesma lei nos diz que, se o devedor também não juntar aos autos o plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias, contados lá do processamento da recuperação judicial, também teremos aí a convolução da nossa recuperação judicial em falência. Também é uma situação de convolução da recuperação judicial em falência, na situação em que os credores tiverem rejeitado o plano de recuperação
né, apresentado na Assembleia Geral de Credores. Ou seja, o plano de recuperação judicial foi rejeitado pelos credores. Nós estamos, então, diante de situações em que dá o ensejo à convolução da recuperação judicial em falência. Mas o que é importante também, e nós temos que destacar bem, é que, a partir da concessão da recuperação judicial, nós temos que lembrar que esse plano de recuperação judicial deve ser cumprido no mínimo por 2 anos. Nesse intervalo da concessão da recuperação judicial até o período mínimo de 2 anos, por que eu digo período mínimo de 2 anos? Porque a partir de 2 anos o devedor pode pedir o cumprimento da recuperação judicial perante o juízo, né? Porque nós temos que lembrar que o judiciário não pode ficar esperando até que seja cumprido todo o plano, todo o tempo, né, do cumprimento do plano. O administrador judicial tem que receber a sua segunda parcela, ele tem que ser liberado das suas funções. Então, nós temos esse período de 2 anos. Se existir o descumprimento do plano de recuperação judicial nesse intervalo de 2 anos, nós temos aí automaticamente, veja, nós temos aí automaticamente a transformação, a convolução da recuperação judicial em falência. Nesse aspecto, é importante destacar que nós não teremos, nessa situação, a necessidade de um pedido de falência no processo. Nós temos, como dito, a transformação, a convolução, ou seja, o juízo da recuperação judicial vai transformar esse processo de recuperação judicial em falência. É importante destacar também que esse descumprimento do processo de recuperação judicial dentro desses 2 anos da concessão, até antes do encerramento ou no período de 2 anos contados da concessão, nós temos que destacar que os créditos, e nós temos que lembrar bem, olha, acompanhem aqui comigo, os créditos retornam ao seu status anterior, ou seja, não se opera aqui a chamada novação. Os créditos retornam e as garantias também retornam. É importante destacar, finalizando, que a partir do momento em que há o encerramento da recuperação judicial, mas o plano de recuperação judicial ele ainda continua, é importante destacar que o descumprimento também pode dar ensejo à falência. Mas nesse caso não será de ofício, não. Há necessidade que o credor, né, promova aí a falência contra aquele devedor que descumpriu a recuperação judicial. Destaco que esse credor, desde a concessão da recuperação judicial, está de posse de um título executivo judicial. E agora, ultrapassados esses 2 anos, como acabamos de ver, ele pode pedir a falência do seu devedor. Lembrando, e sim, agora termino, que esse credor, aos créditos dele, operou-se a novação. Só lembrando, após os 2 anos da recuperação judicial, nós temos a novação. Muito obrigado, até os nossos próximos encontros.